Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral, com preços incríveis, você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que estão na descrição. Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje, seguindo a sugestão de alguns inscritos, eu vou mostrar para vocês todas as armas que fazem parte da família AR original, ou seja, as que foram produzidas pela empresa norte-americana Armalite. Sabe os fuzis AR-10 e AR-15? Então, vocês vão conhecer quais os modelos com o nome AR da mesma empresa que vieram antes deles e quais foram fabricados depois deles. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos dessa playlist de guerra e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo sobre armas, tá certo? Meus amigos, para apresentar todas essas armas, eu vou contar um pouco da história resumida da Armalite usando uma espécie de linha do tempo, onde eu vou mencionar os modelos na ordem que eles foram colocados em produção ao longo dos anos, ok? Então não estranhem, porque a ordem numérica dos modelos vai ficar desalinhada. Para o vídeo não ficar extenso demais sem necessidade, eu vou contar um resumo bem pequeno sobre cada arma para vocês conhecerem um pouco mais de cada uma delas. Vamos lá! A empresa norte-americana chamada Armalite foi fundada em 1954, no distrito de Hollywood, na Califórnia. Nos 2 primeiros anos de existência, a Armalite tinha apenas 9 funcionários, onde entre eles havia o talentoso inventor americano Eugene Stoner, que foi fuzileiro naval durante a Segunda Guerra Mundial e tinha bastante experiência na construção de protótipos de armas. Em 1954, que é o mesmo ano da sua fundação, a Armalite foi incorporada como uma subsidiária fabricante de armas pequenas da empresa de aviação Fairchild Engine and Airplane Corporation, que já existia desde 1925. O primeiro protótipo da Armalite foi fabricado logo em 54. Era um rifle sniper chamado AR-1 para Sniper, que tinha a coronha feita de fibra de vidro preenchida com espuma injetada, além de um cano que era feito com uma liga de alumínio, o que deixava a arma bastante leve para aquela época, pesando somente 2,7 kg. A munição usada era do calibre 7,62 por 51 mm, e só foram fabricadas 25 unidades desse rifle, mostrando que ele não fez nenhum sucesso de vendas. Ainda no mesmo ano, teve início a produção do AR-3, que era um fuzil semiautomático que usava munição 7,62 por 51 mm e também tinha componentes de baixo peso, como a coronha feita de fibra de vidro com espuma injetada e o conjunto do cilindro de gases com a armação interna feita em liga de alumínio. Essa arma foi usada somente como um protótipo pelo exército, sem nunca ter sido adotada para uso oficial. Entretanto, serviu como uma das primeiras bases para projetos de armas futuras, como o poderoso fuzil de batalha AR-10, onde eu já vou falar dele em breve. Pelo design do AR-3, percebe-se claramente que ele serviu de inspiração, para não dizer uma cópia praticamente, do famoso fuzil de batalha M14, que começou a ser projetado pela empresa Springfield Armory também em 1954 e entrou em serviço em 1959. Em 1955, foi criada a espingarda semiautomática AR-9, que usava o calibre 12 e estava planejada para entrar em produção no ano seguinte, mas a empresa achou melhor esperar e aprimorar mais o produto, suspendendo assim o plano de fabricação em larga escala dessa arma. Só algumas poucas unidades dessa espingarda foram construídas, e elas nunca saíram do campo de testes da Armalite. Seu projeto acabou servindo de base para a criação da AR-17, uma outra espingarda que vai aparecer mais pra frente aqui no vídeo. Em 1956, a Armalite trabalhou firme em vários projetos simultâneos. Nesse ano, a Força Aérea Norte-Americana abriu uma competição para a criação de uma arma que fosse usada pela tripulação dos bombardeiros supersônicos XB-70 Valkyrie, e a Armalite entrou na disputa, inscrevendo um novo produto. Nascia aí o rifle AR-5, que era operado por ferrolho e usava o calibre 22 Hornet. A arma foi aprovada na competição, sendo rebatizada pela Força Aérea como MA-1, mas logo em seguida, para o grande azar da Armalite, o programa de fabricação do XB-70 foi cancelado pelo governo americano, fazendo com que só as 12 unidades de teste do AR-5 fossem fabricadas. Ainda em 1956, a Armalite entrou mais uma vez em uma competição. Agora a disputa era para a inserção de um novo fuzil para substituir o rifle M1 Garand, usado nas Forças Armadas Americanas. Foi apresentado então o fuzil de batalha AR-10, que usava a munição 7,62 por 51
51mm e pesava 3,1 kg, o que de fato era um peso um pouco menor que a média dos fuzis de batalha da época. Para garantir esse baixo peso da arma, a Armalite acabou usando um cano relativamente frágil, feito de uma liga de alumínio com aço. Em mais um infortúnio da empresa, durante o teste de resistência, esse cano estourou, o que certamente era uma falha gravíssima. Eugene Stoner chegou a mudar o material do cano para 100% aço, mas o estrago já estava feito. A arma acabou sendo desclassificada e ficou de fora da escolha do governo dos Estados Unidos, que preferiu ficar com o fuzil M14 da empresa concorrente Springfield Armory. É importante ressaltar que a Armalite, em 1956, já tinha começado a trabalhar no projeto de criação de um fuzil de assalto, o AR-15, que era considerado uma versão menor do fuzil de batalha AR-10 e usava munição 5.56 por 45mm. Nessa época, o projeto dele ainda não estava finalizado o suficiente para entrar na competição junto com o AR-10, então por isso ele não foi inscrito no concurso. Em breve eu volto a falar do AR-15 aqui no vídeo. Por enquanto, vamos seguindo. Ainda nesse ano de 1956, veio também o rifle semi-automático de caça AR-14, que é um modelo raríssimo de se encontrar e que usa munições do calibre 243 Winchester, 7.62 por 51mm ou então 358 Winchester. Para vocês terem ideia de como essa arma é rara, foram feitas consultas diretamente ao arquivo da Armalite e só foi encontrado o desenho oficial do projeto da arma. Infelizmente, ela teve uma baixíssima produção e, consequentemente, poucas vendas. Continuando com a linha do tempo, em 1957, a Armalite vendeu uma licença de produção do fuzil AR-10, que tinha validade de 5 anos, para uma produtora de armas holandesas chamada AI, que é uma sigla para Artillerie Inrichtingen. Essa fábrica redesenhou levemente a arma e criou algumas versões dela, visando o mercado internacional, já que a venda ao próprio exército holandês havia sido perdida, uma vez que foi escolhido o seu concorrente, o fuzil belga FN-FAL. Como essas não são armas estritamente fabricadas pela Armalite, eu não vou me alongar sobre essa parte, mas para vocês não ficarem sem nenhuma informação, eu digo que foram criadas as versões sudanesas, transicionais e portuguesas desses AR-10 feitos pela AI. A sudanesa tem esse nome porque foi vendida por o governo do Sudão. A transicional era uma versão sudanesa, mas com umas pequenas modificações em acabamentos internos. Já a portuguesa foi criada com algumas pequenas modificações e vendida à Força Aérea de Portugal. Essas armas feitas pela AI ainda tiveram versões carabinas e com bipé. Em 1957, a Armalite criou o fuzil de assalto AR-11, que basicamente, em termos visuais, era idêntico ao AR-3, mas, além da opção de disparo totalmente automático, tinha suas medidas reduzidas. Dessa vez, ele passava a usar um calibre menor, o 222 Remington, que tinha alta velocidade. Além disso, tinha sua coronha feita de fibra de vidro com espuma injetada, o que deixava a arma com apenas 3 kg de peso seco. Ele foi criado para passar por uma avaliação do exército, mas infelizmente foi negado pelo mesmo, já que não teve sucesso no teste de controle no modo automático de tiro e ainda, para piorar tudo, falhou gravemente no teste de resistência, onde o cano se partiu depois de várias rajadas. Sem dúvida, depois disso, o projeto foi abandonado. Em 1957 também, um novo armamento foi criado. Dessa vez, o intuito era fazer um novo fuzil de batalha usando a munição 7.62 por 51mm com materiais mais convencionais na sua construção, como madeira e aço, justamente para deixar o produto final mais barato e mais acessível a nações que tinham pouco dinheiro. Assim, foi criado o AR-12, onde só um protótipo foi construído e o projeto não agradou a nenhum comprador, fazendo com que ele não vingasse e também fosse abandonado. Em 1958, começaram os planos para construir, segundo a Armalite, uma metralhadora giratória com múltiplos canos de hipervelocidade para ser usadas nos helicópteros. A arma ia se chamar AR-13, mas o projeto foi cancelado numa fase tão inicial que nem os detalhes técnicos chegaram a ser definidos, nem mesmo os rascunhos dessa arma chegaram a ser desenhados, então não tem nem como saber como seria a aparência dela. O único registro que existiu dela foi o nome AR-13 e absolutamente mais nada. Ainda em 1958, depois de investir muito pesadamente no projeto, o fuzil de assalto Armalite AR-15 finalmente ficou pronto, e antes da sua fabricação oficial começar, os seus primeiros modelos foram enviados para o exército norte-americano, que já havia demonstrado interesse em substituir seus fuzis M1 Garand e M14, junto com a carabina M2. O AR-15 feito pela Armalite
usava a munição 223 Remington, que tinha uma boa relação entre velocidade do projétil e energia cinética no momento do impacto, e era bastante leve, pesando apenas 2,970 kg. A Armalite ficou bastante animada por saber que o seu armamento tinha boas chances de ser adotado pelo governo dos Estados Unidos, o que seria excelente para os seus negócios. Apesar de ter se saído muitíssimo bem nos testes junto ao exército, o Estado-Maior do mesmo optou por manter o fuzil Springfield M14 na linha de frente e não adotou o Armalite AR-15. Esse capítulo frustrou a empresa de uma forma tão forte e a deixou numa dificuldade financeira tão grande que em 1959 a Armalite vendeu as patentes completas dos fuzis AR-10 e AR-15 para a empresa Coates Manufacturing Company, que apresentou interesse por elas e as adquiriu com validade até 1977. Aliás, eu queria aproveitar para convidar vocês a assistirem o meu outro vídeo aqui no canal, que conta com muito mais detalhes a história do fuzil AR-15, desde quando ele foi criado pela Armalite e como a trajetória dele se desenvolveu a partir do momento que ele passou a ser fabricado pela Colt e foi enviado à Guerra do Vietnã. Basta clicar no card que está aparecendo aí na tela que você vai parar direto no vídeo. Mas antes, assiste esse aqui até o final. Bom, continuando. Em 1959, tentando sobreviver ao baque financeiro sofrido com a não seleção do seu fuzil AR-15 pelo exército, e também não sendo mais a proprietária da patente dele e do AR-10, a Armalite tentou criar um outro fuzil de batalha, fabricando assim o AR-16, que era uma espécie de sucessor do AR-12, mas tinha uma alteração no seu sistema de uso dos gases do disparo. Ele usava a munição 7,62 por 51 mm e tinha um cano de 20 polegadas de comprimento. Uma versão carabina dele, com cano de 16 polegadas, também foi criada. Essa era uma arma mais voltada para os países subdesenvolvidos que não tinham capacidade de fabricação dos seus próprios armamentos, e, assim como o AR-12, usava bastante madeira e aço na sua composição. Ele só ficou na fase de protótipo e nem chegou a entrar em produção, já que muitas nações começaram a trocar seus fuzis de batalha calibre 7,62 por 51 mm por fuzis de assalto calibre 5,56 por 45 mm, e quem ainda usava o calibre 7,62 preferiu comprar ou se manter com os fuzis FAL, que já existiam desde 1953 e eram fabricados pela empresa belga FN Herstal. Em 1959 também, um outro projeto tomou forma e seguiu adiante. Originalmente era mais uma arma voltada ao uso de tripulações militares aéreas, mas acabou encontrando espaço mesmo no uso civil e entre os caçadores de animais de pequeno porte. Entrava no mercado o rifle semi-automático AR-7, que também tinha o apelido de Explorer. Ele usava a munição 22LR e na época do seu lançamento até chegou a ter uma recepção razoável pelo público em geral. Então chegou 1961, onde o designer-chefe da Armalite, Eugene Stoner, deixou a empresa e foi trabalhar como consultor na empresa concorrente, a Coates Manufacturing Company. No seu lugar, assumiu Arthur Miller. Em 1962, a Fairchild Engine and Airplane Corporation, completamente insatisfeita com o desempenho e o resultado geral da sua subsidiária Armalite, também resolveu abandonar o navio e desfez a sua parceria com ela, deixando essa empresa lançada à própria sorte. Então a Armalite tentou mais uma vez voltar para o ramo das espingardas, e em 1964 criou a espingarda semi-automática AR-17, que só comportava 2 munições calibre 12 por vez e tinha um acabamento dourado, o que pelo visto acabou não agradando muito os consumidores, fazendo com que as vendas fossem baixíssimas. Ela podia vir num acabamento preto no lugar do dourado, mas a Armalite jurava que o dourado seria o diferencial que conquistaria o público, o que não aconteceu. Em 1969, a Armalite buscou se adequar ao novo tipo de munição que o mercado buscava agora, que era o calibre 5,56 por 45 mm, e adaptou o seu fuzil AR-16 para essa munição, o transformando no fuzil de assalto AR-18, que agora tinha a coronha rebatível. Como nenhuma força armada do mundo comprou o AR-18, a empresa resolveu vender os direitos de fabricação dessa arma para empresas japonesas e do Reino Unido, que usaram os métodos de construção desse fuzil para criar os seus próprios fuzis. Nesse mesmo ano, a Armalite criou uma versão semi-automática do AR-18, dessa vez voltada para uso civil e por caçadores. Nascia aí o AR-180. Só que no meio disso tudo, acabou ficando perceptível que a empresa não tinha capacidade de produzir essas armas em grande escala. Na verdade, a essa altura do campeonato, a capacidade fabril dela já era absurdamente baixa. A solução encontrada então para ganhar algum dinheiro com esses modelos foi vender o direito de fabricação para a fabricante japonesa de armas Howa Machinery Company,
que produziu os fuzis de 1970 até 1974. Depois, o AR-18 e a AR-180 só voltaram a ser fabricados no Reino Unido, de 1979 até 1985, onde a empresa inglesa Sterling Armaments Company comprou os direitos de fabricação dos fuzis. Acontece que nessa época, a Armalite não tinha mais saúde financeira para se manter num mercado cada vez mais competitivo e globalizado, se vendo obrigada a encerrar o seu setor de criação de novos produtos em 1970. Ela ainda conseguiu milagrosamente se manter vendendo algumas mínimas unidades de armas individuais até 1983, quando fechou as portas e vendeu todo o seu material industrial para uma fábrica de armas nas Filipinas, a Elisco Tool Manufacturing Company. Mas se você achou que esse foi o fim completo da empresa, tá enganado, pois em 1995, Mark Westrom, um ex-oficial do exército norte-americano e proprietário da fabricante de armas Eagle Arms, comprou o nome e todos os direitos da Armalite, relançando a empresa em 1996 com o nome de Armalite Incorporation. Junto com o renascimento da marca, ainda em 95, o fuzil AR-10 foi ressuscitado. A patente dele e do AR-15, que antigamente pertenciam à Colt, já tinham expirado. Logo, qualquer empresa podia usar os desenhos e mecanismos dessas armas nos seus próprios produtos. E assim foi feito, quando o Armalite AR-10 de 1995 foi rebatizado como AR-10B. Dá pra notar que o design dele é praticamente idêntico ao do Colt AR-15, só que ele usa o calibre 7.62 por 51mm e foi lançado em muitas versões diferentes. Existe o AR-10B com cano curto, cano longo, com configuração para franco-atiradores, com coronha fixa, coronha retrátil e por aí vai. A capacidade de customização dessa arma ficou absurdamente grande. Em 1998, a Armalite decidiu entrar no ramo de rifles antimateriais, trazendo ao mercado o AR-20. Ele é um rifle de disparo único e usa a poderosa munição calibre .50 BMG. Inicialmente, o mercado ficou meio receoso sobre a qualidade e a performance dessa arma, mas aí a Armalite, numa jogada de marketing, resolveu em 1999 mudar o nome do rifle para AR-50, justamente para enfatizar ao público de que aquela se tratava de uma arma calibre .50 e sim merecia um voto de confiança dos consumidores. Felizmente a estratégia funcionou e desde 1999 até os dias de hoje a arma tem esse nome. Algumas versões foram criadas tendo pequenas modificações e a mais significativa delas é a versão AR-50A1B416, que teve o seu mecanismo de disparo alterado para disparar munições calibre .416 Barrett. Ainda em 1998 também, a Armalite se aventurou no ramo de acessórios para armas pesadas e criou o AR-22 e a AR-23, que não são armas em si, mas sim mecanismos de disparo que são usados no lançador automático de granadas 40mm MK-19 Mod 4, que é fabricado pela empresa norte-americana Saco Defense Industries. O AR-22 é um mecanismo que faz o MK-19 disparar munições não explosivas ou de festim, e com o AR-23 são disparadas munições traçantes não explosivas, com o intuito de treinar os soldados sobre a trajetória parabólica que as granadas reais fazem quando são disparadas. Em 1999, junto com a renomeação do AR-20, que agora se chamava AR-50, a Armalite criou também o rifle de precisão AR-30, que além de ser bastante parecido com o modelo AR-50, tem uma capacidade para 5 cartuchos e usa uma liga de alumínio em grande parte da sua coronha e acabamentos, o que faz o conjunto completo pesar apenas 4,6 kg. Esse rifle pode vir em versões que dispara munições do calibre 308 Winchester, 300 Winchester Magnum e a poderosa 338 Lapua Magnum. No início de 2013, o AR-30 passou por uma modernização na sua coronha e em alguns pequenos acabamentos, passando a se chamar AR-30A1. Grande parte das peças dessas duas armas não são intercambiáveis entre si. No ano de 2001, mais um modelo foi ressuscitado. Dessa vez era o AR-180, que agora se chamava AR-180B. Em vez da coronha rebatível, como tinha a sua versão anterior, agora ela é fixa, e juntamente a armação inferior da arma é feita de polímero. Outra mudança bem visível é a sua alavanca de manejo, que agora é reta em vez de ter o formato de manivela. O modo de disparo permaneceu semiautomático,
e o calibre foi mantido igual ao da sua versão anterior, 5.56 por 45mm. Mesmo nas duas últimas décadas, onde o mundo vem usando bastante armas com esse calibre e com essas características ergonômicas, o AR-180B teve poucas vendas, sendo descontinuado no ano de 2007. Em 2006, duas novas versões do AR-10 foram criadas. Uma foi o AR-10A, que se assemelha bastante com o AR-10B, mas tem detalhes internos que tornam as peças de um totalmente incompatíveis com a do outro. Também veio com variações extensas nas suas configurações e se manteve usando o calibre 7.62 por 51mm. A outra versão criada nesse ano é uma arma que muitos atiradores e especialistas afirmam ser finalmente a obra-prima da Armalite, o fuzil AR-10 Super SES. Essa sigla SES significa Semi-Automatic Sniper System. Basicamente, ele se trata de um fuzil de batalha AR-10, mas que é semiautomático e completamente modernizado, contando ainda com um sistema ajustável de gases que permite o uso com ou sem supressor de ruídos. O calibre usado ainda é o 7.62 por 51mm, embora alguns atiradores peçam constantemente para que a Armalite fabrique essa arma no calibre 338 Lapua Magnum, o que o deixaria mais potente e preciso ainda nas longas distâncias. No início de 2007, surgiu a AR-24, que foi a primeira pistola comercializada pela Armalite. No final de 2006, a Armalite se associou com uma empresa fabricante de armas na Turquia chamada Sarsılmaz Firearms Corporation, pois a empresa norte-americana queria entrar no ramo das pistolas e viu nessa empresa turca uma oportunidade de um bom negócio. No início do ano de 2007, a Sarsılmaz começou a fabricar a pistola Klinci 2000, um modelo semiautomático que usa o calibre 9 por 19mm e é inspirada na pistola tcheca CZ75. Conforme o acordo com os turcos, nos Estados Unidos, a Armalite pôde vender a pistola com a sua marca estampada e renomeando a arma para AR-24. Em 2013, veio o AR-31, que basicamente é uma versão mais modernizada ainda do fuzil AR-30A1, onde apesar de muitos componentes serem iguais ao do seu antecessor, veio com várias pequenas modificações, conforme os novos acabamentos vieram surgindo no mercado. Esse rifle pode usar um cano de 18 ou então um de 24 polegadas. O objetivo é realmente garantir uma precisão altíssima nos disparos de longa distância, dando ao atirador o máximo de conforto e tecnologia disponibilizada pela marca. Então, ainda em 2013, a Armalite Incorporation foi vendida. Quem comprou foi a empresa Strategic Armory Corps, empresa essa que já é dona da AWC Silencers, Surgeon Rifles, Nexus Ammo e Macmillan Firearms. O objetivo da Strategic Armory é formar um conglomerado de empresas que possuem experiência no mercado e fazer com que todas elas se fortifiquem sob a sua gestão. Antes de finalizar o vídeo, eu queria saber de vocês, dos modelos apresentados aqui, você acha que existe algum modelo que deveria ter sido adotado em algum momento pelas nossas forças de segurança aqui no Brasil? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar já usa o AR-10A e o AR-10 Super SES há algum tempo. Quais outras armas da Armalite poderiam ter sido usadas pelas nossas forças de segurança? Coloca aí a sua opinião, tá ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sanado a curiosidade de todo mundo que assistiu. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!